orando, né? Abençoando as pessoas que aqui vêm, como nós todos, né? Para aprendizado, para buscar ajuda, não é? E bom dia aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Todos aqui, estou vendo carinhas conhecidas, né? Já sabem dos nossos dias, dos nossos horários. A gente sempre lembra das doações e agradece a quem pode trazer um quilinho que seja de alguma coisa não perecível para as nossas cestas básicas, que é um trabalho incansável, né? Eu brinco dizendo que a gente esquece que as pessoas comem todos os dias, não é? Todas as semanas, todos os meses, por isso tem a necessidade disso. E do nosso trabalho de atendimento a dependentes químicos e familiares. Então, quem tiver uma pessoa que esteja nessa situação, pode encaminhar para cá. É às sextas-feiras, às 19h30. E é o único dia que não tem palestra e passe. De resto, todos os dias da semana, nós estamos aqui, né? Incansavelmente. Então, dados os nossos recadinhos, vamos nos acomodando um pouco melhor, nos recolhendo, fechando os nossos olhos físicos, entrando em contato com essa espiritualidade que aqui se encontra. E em pensamento, vamos nos colocar de joelhos perante o nosso Mestre Jesus e vamos humildemente nos dirigindo a Ele, como eternos pedintes que sempre somos. Senhor Jesus, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos. Permita que sempre consigamos receber o máximo e colocar em prática. Abençoe esta casa bendita que nos acolhe com tanto carinho. E dai-nos então, Senhor, a permissão para dar por iniciado mais este trabalho do dia de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ouvir o Serginho falar para a gente. Seja bem-vindo, Serginho. Muito bom dia a todos e a todas. O tema de hoje já é de conhecimento nosso, porque ele trata da paciência. De uma forma geral, a gente sempre traz o assunto aqui não para a gente só entender, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, mesmo no Evangelho de Jesus, a gente vai ver esse assunto sendo tratado de várias formas. Dentro da doutrina espírita, a gente usa o próprio trabalho do Kardec para transformar isso numa ação. A paciência não é algo passivo. A paciência tem que ser algo ativo. Essa é a intenção das palestras e do autoconhecimento. Transformar algo que deveria ser parado em alguma coisa dinâmica. A palavra paciência, ela vem no sentido de trazer tranquilidade. Todo mundo, quando ouve a palavra paciência, traz para si a situação de, então eu não vou fazer nada. Está errado. Paciência não é comodismo. Paciência não é parar. Paciência não é eu estou parado, então estou certo. É muito pelo contrário. A paciência tem que ser uma ação ativa na vida. Certa feita, e isso tá vinha nas historinhas da FEB, uma história interessante de uma mulher que ela foi buscar um médium muito conhecido no interior. Ela estava com um problema na casa dela. Ela chegou para um médium lá, que é conhecido, depois a gente até comenta quem é, e falou: olha, eu estou com um problema na minha casa, o meu marido agora está cada vez mais ausente, e desconfio que ele me trai, eu não consigo mais ter a permanência dele, ele passa noites fora. O que eu faço? Ela já tinha ido para tudo quanto é religião e indicaram esse espírita, esse médium. Aí ele virou para ela: olha, minha filha, o único conselho que eu posso te dar é, nesse momento, eu vou te fazer uma pergunta. Dependendo da resposta, eu vou te dar o conselho. Então me faz a pergunta: você ainda ama esse homem? Ela: muito.
Então, se você ainda ama, seja paciente. Mas ele está me traindo. De novo, você ama? Seja paciente. Não fique na crítica. Não fique no pé. Se você ama, apaciente-se. Seja paciente na atitude. Continue tratando ele com o mesmo amor que você agia quando vocês se conheceram. Nossa, mas ele está... Minha filha, você veio pedir minha opinião. Seja paciente. Depois de um tempo você volte para cá e vê se isso resolve o problema. Apenas comece pela paciência. Se não funcionar, tome outras atitudes. Mas tente a paciência. E ela volta para a casa dela. 3 meses depois ela volta para lá. E aí estava bastante emocionada. Ela conversa com o médico e fala, olha, depois que eu mudei minha atitude, ele mudou. Antes eu ficava xingando porque ele chegava tarde, eu ficava pegando no pé dele. Quando você me falou para ser paciente, eu não entendi bem. Mas depois de um tempo agindo com paciência e com calma, ele foi retornando ao lar, ele foi ficando mais comigo, ele agora dá preferência para a família, fica mais em casa. E eu até soube que ele estava me traindo depois de um tempo, porque me contaram que depois de um tempo ele parou com essa vida e agora fica no lar. Eu vim para te agradecer. Ele falou, não me agradeça não, minha filha. Apenas o conselho que eu te dei foi um conselho de Jesus. Esse médium é o Antônio Gonçalves da Silva, ele é conhecido como Batuíra. E quando ele deu esse conselho, como ele dava para muitas pessoas, ele citava a paciência como remédio para a maioria dos problemas que nós temos. E por que a gente não consegue resolver a maioria dos nossos problemas? Porque a gente não tem paciência. A paciência, ela deveria ser uma das primeiras coisas a ser conquistadas. No entanto, é uma das últimas. Porque na nossa prioridade, nós temos pressa para tudo. A gente devia ter pressa para ter paciência. Mas não temos, a gente coloca isso como a última das coisas. Um outro médium bastante conhecido, ele começou a psicografar livros e livros de um determinado espírito. E depois de um tempo, ele questionava, mas quem é você? Ele falou, não, apenas faço o seu trabalho. Ele lá psicografando. 10 anos depois, o espírito se fez visível para o médium. Era o Divaldo Pereira Franco. E o espírito então falou, agora, depois de 10 anos, eu me mostro para você, porque até então a gente precisava ver se você tinha paciência, se você realmente se fazia no direito de passar para frente as informações do plano superior. Porque senão, se ele não conseguia sequer controlar o próprio sentido pessoal, como é que ele poderia passar isso para frente para outras pessoas? E por aí a gente vê que a paciência também é uma ferramenta espiritual de transformação. Por quê? Muitas das vezes, nós, nessa vida corrida que a gente não tem tempo para nós mesmos, e a gente trabalha feito louco porque a gente precisa resolver problemas, e a gente não tem tempo para a família, para os amigos, para as coisas básicas, para a amizade, para cultuar pessoas à nossa volta. E o que acontece depois de um tempo, de repente, a gente fica doente. Quando a gente fica doente, a gente quer as pessoas à nossa volta, porque a gente sente falta de pessoas. Quando a gente está trabalhando na vida ativa aí, a gente não sente falta, não é que a gente não sente falta das pessoas, é que a gente não consegue sequer sintonizar esse sentimento. A vida diária não deixa. E a gente muitas das vezes precisa ficar doente para perceber o quanto faz falta as pessoas à nossa volta. Ter paciência também durante o período de doença é muito importante. Até porque nesses períodos, são períodos de recuperação, mas também é a vida nos mostrando o que importa. Foi feito um levantamento ali no Hospital das Clínicas com pessoas que estavam internadas ali. E pessoas muito abastadas, muitas delas. E aí eram empresários, eram donos de vários negócios e perguntaram para ele, tá? E eram pessoas com problemas sérios até. O que era mais importante para elas? E naquele momento, mais importante para ela era o quê? Família, amigos, visitas, pessoas. E a gente não percebe isso. Então, a paciência no dia a dia, para a gente poder cultuar coisas importantes na nossa vida, serve para nos lembrar disso. A gente não precisa ficar doente, a gente não precisa
ter que ter problemas na vida para nos lembrar disso. Então, ser paciente na vida diária é importante porque traz para nós o verdadeiro sentido da vida. Agora, essa nossa vida corrida serve para justificar muita coisa. E a gente às vezes acha que não tem tempo para nada, porque, afinal de contas, não precisamos mais ter. A vida nos cobra essa falta de tempo, então a gente tem que fazer, conquistar, alcançar. Está correto também. A gente tem que buscar coisas e conquistas, mas isso não deveria ser o principal sentido da vida. Até porque nós estamos no mundo para evoluirmos. Muitas vezes a gente esquece, né, que nós viemos no mundo como os espíritos eternos. Mas nós somos espíritos eternos, a gente tem que se lembrar sempre disso. Nós estamos no mundo para evoluir. Somos colocados no mundo em determinadas situações para aprendermos uns com os outros. A paciência é ferramenta diária. É diária quando estamos no trânsito, ter paciência com o motorista que está do lado, com as pessoas que estão à nossa volta, no ônibus lotado, na fila do banco, no estacionamento, no mercado. É gozado. A gente, quando fala da paciência, a gente não tem que falar da paciência como algo tão complicado no nosso dia a dia. Quando alguém fala alguma coisa e a gente não gosta, paciência. Paciência com a pessoa que está à nossa frente. Paciência com aquele que está sendo grosseiro naquele momento. Porque naquele momento aquela pessoa não tem o discernimento para ser paciente. E nós? Temos? Será que aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê, serve para a gente? Quando a gente está naqueles momentos e a pessoa precisa muito pouco para nos tirar da paciência. Quando a gente sai do sério. E aí, quando a gente sai do sério com muita facilidade, normalmente o faz porque a gente não treina a paciência. E é verdade isso. Quando a gente se irrita com facilidade, a gente julga demais as pessoas à nossa volta, começa a se irritar por qualquer coisa porque a gente não treina a paciência. A gente trabalha com instinto. Vida instintiva é vida sem pensamento. Como assim? É simples. Se a gente está na rua e alguém por acaso faz algo que a gente não gosta e a gente já se exaspera, é que a gente não está percebendo a vida. A gente não está sintonizando com a vida. Então, essa falta, essa irritação constante e fácil que acontece na nossa vida, porque a gente não percebe a vida acontecer. Por isso que a gente muitas vezes se irrita. Estou lá na fila do banco, do metrô, ônibus lotado, no mercado, qualquer lugar que o seja. Se aquilo nos tira do sério com muita facilidade, é porque a gente não anda treinando paciência. Eu não aguento mais ficar aqui. Olha a falta de paciência. E é fácil ter falta de paciência. Acontece com a gente aqui. Ele está andando, procurando lá um estacionamento. Quando a gente vai entrar, a pessoa entra na nossa frente. Paciência. Paciência nessa hora. Ele pegou minha vaga. Paciência. É para isso que serve a paciência. Para que quando a gente está em determinados locais, alguém faz aquilo que a gente não gosta, está treinando nossa falta dela. Deus nos coloca em situações difíceis para nos provar constantemente. As situações que acontecem na nossa vida não acontecem por acaso. Pessoas que são colocadas no nosso lado não são colocadas por acaso. Aquilo que nós achamos que já dominamos, só vamos dominar quando passarmos pela prova. Eu já sou paciente. E aí coloca uma pessoa que nos tira a calma. Somos. Mas às vezes, muitos de nós ainda precisam treinar lá no começo, né? A gente não consegue sequer sair na rua sem nos exasperar. Quando vamos em algum lugar tomar um cafezinho, a pessoa demora para nos atender. O que é isso? Falta de paciência. E a falta de paciência não precisa ser algo muito sério. A gente tem que ver nosso sentimento. O que sentimos? Somos pacientes no dia a dia ou não? Tem um conto da Meimei que conta de um espírito que estava buscando a evolução. E aí esse espírito, então, em determinado momento, ele pede para que se ele consegue dominar o mundo material. Então ele nasce numa família muito abastada e consegue doar, ajudar muitas pessoas. Volta para o mundo espiritual e aí ele pede a experiência da autoridade. Volta uma família que dá condições, ele se torna juiz, e aí ele trabalha julgando de forma equilibrada. Aí ele volta para o mundo espiritual e pede humildade, e volta numa família sem condição material. Ele trabalha essa falta de condição,
e vai indo e consegue superar essa condição. Volta para o mundo espiritual e pede, agora deixa eu treinar a paciência. Volta para o mundo material. Segundo o Meimei, nesse conto, faz 800 anos que ele está tentando e continua reencarnando. A paciência não deveria ser uma palavra solta, deveria ser um objetivo a ser alcançado. Ela deveria ser alcançada no sentido mais pessoal, nosso, porque a partir dela nós conseguimos alcançar todas as outras virtudes. A falta dela nos afasta de qualquer virtude. Como é que eu vou conseguir amar se eu não tenho paciência? Como é que eu vou conseguir perdoar se eu não tenho paciência? Como é que eu consigo entender o outro se eu não tenho paciência? Notem, a paciência está atrás de qualquer outro benefício que a gente quer alcançar, porque sem ela a gente não consegue chegar nem perto deles. E a paciência é um dos sentidos que a gente tem que treinar todo momento. Todo momento. Quando a gente está na vida, no dia a dia, quando estamos lá no casamento, o marido sempre vai, coloca aquela toalha naquele lugar, a mulher, mas eu falei para você, paciência, uma hora ele aprende, gente. É assim, porque nós, homens, a gente faz errado mesmo para treinar vocês, mulheres, a terem paciência. E as mulheres, logicamente, estão ali para nos orientar a fazer certo. O casamento é perfeito por causa disso, né? A perfeição está justamente nisso. A analogia dos contrários. Homem e mulher são muito diferentes, mas juntam os dois para quê? Um tentar controlar ou temperamentar ou criar uma condição de equilíbrio no outro. E isso é que gera paciência. Então, homens agora, né? Tenham paciência com as esposas, porque ela sempre vai lembrar daquilo que você fez há 10 anos atrás. Com certeza. E quando ela lembrar, tenhamos paciência. Porque a gente não lembra nem no dia do nosso primeiro encontro. Então, mulheres, tenham paciência com isso. A gente não lembra. Isso é verdade. A gente não está tentando ler. Aqui, nós temos uma memória de curto prazo, né? A mulher tem uma memória de longo prazo. A memória da mulher é sentimental. A memória do homem é mais material. A gente lembra do carro que comprou naquele dia, mas a gente não lembra o aniversário de casamento. Normal, uma mulher lembra, porque a memória dela é sentimental. Ela guarda isso. E isso, às vezes, gera distúrbios no matrimônio. Esse distúrbio se obtém paciência. A gente tem que ter essa paciência para justamente se entender melhor. Nós falhamos constantemente, nós somos diferentes uns dos outros. E a gente tem que ter isso como objetivo. Vou para o meu trabalho. Se naquele meu trabalho existem problemas diários, eu tenho que trabalhar minha paciência para entender. Entender até aquele que fala mal de mim. Porque vai acontecer. Nós estamos no mundo em que somos diferentes. Errar é humano. Nós temos defeitos. Por que é que a gente gosta de cutucar o defeito do outro? Nós somos seres humanos defeituosos. Cultivar paciência é trabalhar em nós coisas que a gente não consegue pôr para fora ainda. Mas a gente gosta de apontar o defeito alheio, né? É ótimo. Porque quando a gente mostra o defeito alheio, a gente esconde o nosso. Está errado. Nós temos que começar não a pôr para fora aquilo que a gente sente. A gente tem que começar a olhar melhor o que a gente sente e trabalhar isso. Então, paciência ativa não é paciência do deixa quieto, não vou fazer nada. Isso não é paciência ativa. Paciência ativa é trabalhar aquilo que nos incomoda. Por que estamos impacientes em determinadas situações? Por que a atitude do marido me tira do sério? Deixa eu trabalhar isso em mim. Por que a atitude da esposa está me deixando nervoso? Deixa eu trabalhar isso em mim. Muitas das vezes o que acontece? Quando uma pessoa faz algo que a gente não gosta, a gente não trabalha isso em nós. Pô, mas por que eu estou sentindo isso? Não, a gente vai brigar com o outro, a gente vai fazer, quer que ele mude, quer que mude a atitude para a gente não sentir isso. Mas aquilo que nós sentimos vai continuar lá, porque a gente não trabalhou isso. Então nós temos vontade de falar para reorientar a pessoa, falemos com paciência. O que é falar com paciência? Quando acontece alguma coisa e nós perdemos, estamos para perder. Por isso que temos que ter uma vida consciente. Vida inconsciente, a gente, no estalo, a gente fica nervoso, já está brigando. Está errado. Vida consciente é perceber o sentimento.
Estou vendo que o meu sentimento está começando a ficar exaltado. Para. Não adianta brigar, não adianta falar, não adianta naquele momento fazer qualquer coisa. Para. Falam, conta até 10, conta até 1000, conta até 2000. Mas para. O melhor é não fazer nada naquele momento. Seja homem, seja mulher, seja quem for. Para. Porque se a gente fizer alguma coisa naquele momento, o sentimento vai ativar nossos mecanismos de inconsciência. O nosso mecanismo de inconsciência não é controlado pelo consciente. Então a gente vai fazer coisas que a gente vai se arrepender depois. Para. Mas você não ia me falar? Depois. Isso é controlar, é ter paciência ativa. Controla aquele momento. Volta ao assunto quando ambos estiverem calmos. Mas a pessoa continua falando, eu não vou aguentar. Treina a paciência. Esse é treinar a paciência. A gente não consegue alterar a outra pessoa, mas a gente consegue se controlar, se a gente quiser. Porque se a pessoa se exalta e a gente se exalta junto, nunca vai ter acordo. Uma coisa interessante é que quando a pessoa, por mais que ela fique exaltada, se a gente parar, ela para. Porque não dá, gente, graça brigar sozinho. Já tentaram? Começa a brigar com uma pessoa e ela fica lá parada, só olhando para você. Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar. A gente quer o retorno. Porque a gente quer que aquilo se alimente. Briga se alimenta de briga. Quando um dos lados para, o outro não tem motivo para continuar. O problema é que a hora que alguém está nos falando coisas que nos machucam, né? A gente não consegue ficar parado. A gente quer dar o retorno. Isso que é falta de treinamento da paciência. É fazer com que aquele momento passe. E a gente conseguir transformar aquilo num momento de equilíbrio. Equilíbrio é conquista. Não vai acontecer como mágica. Não vai acontecer de um dia para o outro. Porque hoje eu acordei, estou equilibrado, não vou brigar com ninguém. É treinamento. Os havaianos têm um ensinamento interessante. Eles chamam de uma técnica que eles chamam de Ho'oponopono. E no Havaí, Ho'oponopono é trabalhar o amor. Nós aqui não entendemos muito bem isso. Só para entender. Quando um havaiano fala bom dia para alguém, ele fala bom dia com o coração. Ele está amando aquela pessoa, ele está vibrando bom dia para ela. Quando a gente fala bom dia, bom dia. Isso não é amor. Bom dia é expressar o amor para a pessoa. Mas ele não me retornou o bom dia. Não importa. Isso é uma doação. Estou doando amor para a pessoa. Quando eu falo muito obrigado, para eles, os havaianos, o muito obrigado é a expressão do amor. A gente está passando isso com tanto sentimento que a pessoa sente. Quando a gente fala muito obrigado, né? Obrigado, viu? Não estamos expressando nada. Então a gente tinha que treinar mais a expressão do amor. Isso é treinamento diário. Bom dia, desejando bom dia. Seja para quem for. No elevador, no ônibus, para qualquer pessoa. Normalmente nós queremos o retorno, né? Eu não vou falar mais bom dia para aquele fulano, porque eu falo bom dia todo dia, ele não me retorna. Não importa. Uma hora ele vai começar a sentir isso, desde que seja do coração. A gente tinha que aprender a doar mais. A gente doa muito pouco. E a gente acha que doar, é quando eu vou fazer um trabalho de caridade. Não. Trabalho de doação é diário. Quando eu converso com alguém, quando eu falo para alguém, é a expressão do nosso sentimento. Está sendo trabalhado isso. Treinemos isso. No bom dia, no boa tarde, no muito obrigado, no muito agradecido e principalmente, me perdoe. Quando nós falarmos isso para alguém, a gente expressa isso com amor. Sentimento é vibração, não é palavra. Quem está na nossa frente está sentindo essa vibração. A gente tinha que parar de falar só com a boca e começar a sentir aquilo que a gente fala. Me perdoa, sentindo isso. Me desculpe, sentindo isso. Eu te amo, com amor mesmo. Sabe? Todas as expressões deveriam ser carregadas de sentimento. Mas isso só acontece se a gente treinar o sentimento. Chega um momento na vida da gente que a gente vai treinando isso, que a gente consegue fazer isso. Isso se expressa da nossa parte naturalmente. E cada obrigado, cada bom dia, cada boa tarde que a gente fizer, no dia a dia nosso, vai ser expressão daquilo que a gente sente.
Isto é paciência ativa. Nós estamos ativando em nós sentimentos que a gente não trabalha. Isto pode ser feito por qualquer um. Não precisa de diploma, de formação, de nada disso. Expressar o amor é ativar em nós sentimentos que às vezes ficam dormentes a vida toda. Expressar paciência, sentimentos que estão lá dormentes, depende unicamente de nós. A gente tem que parar de achar que é o mundo, a pessoa que vai mudar, é o mundo que vai mudar, é o outro. Vamos trazer para dentro de nós essa necessidade de transformação. E principalmente, a paciência, ela tem que deixar de ser uma palavra para ser uma ação. Quando ela tornar-se ação da nossa parte, ela vai deixar de ser algo que a gente fala, mas é difícil ter paciência, né? A paciência, quando se torna um instrumento ativo, para de ser até difícil, porque a gente vai treinar essa paciência a todo momento. Uma palavra que a gente tem que se repetir, mentalizar, em qualquer lugar que a gente estiver. Tenho que ser paciente. Estou no trânsito, vai entrar no carro? Vou treinar minha paciência. Vou entrar no metrô, está lotado. Vou treinar minha paciência. E entra paciente ali. Sabe, em qualquer lugar, lembrar disso. Se a gente não lembra, a gente não age. Lembrar em todo momento. Vou treinar minha paciência no trabalho. Nossa, mas tem fulano lá no meu trabalho que me irrita. É justamente com ele que eu vou fazer amizade, melhorar a amizade. Treinar a paciência. Paciência ativa. Paciência ativa é buscar na nossa dificuldade a transformação. Ficar amigo de quem não nos elogia, de quem nos quer bem, é fácil. Difícil é ser amigo de quem não nos quer tão bem. Porque esses vão nos lembrar daquilo que a gente ainda tem que transformar. Então, aquilo que a gente chama de inimigo, muitas vezes são nossos melhores amigos. Por quê? Porque são eles que vão nos lembrar daquilo que a gente precisa mudar. Ó, você é orgulhoso, hein? Quem fala isso, amigo? É aquele que está lá olhando nossos defeitos. Opa, sou orgulhoso. Deixa eu ver, preciso trabalhar isso. Mas não. Ah, imagina, eu... Você é invejoso, hein? E eu não, ele está errado. Então a gente tinha que começar a olhar aquilo que o inimigo, aspas aí, nos fala como, opa, se ele está vendo alguma coisa em mim, é porque deve existir alguma coisa, eu preciso trabalhar isso. Porque a gente fica sempre olhando o outro, ou aquilo que é falado pelo outro, como algo que não nos pertence. Repetimos, ser paciente com aquele que nos quer bem é muito fácil. Ser paciente com aqueles que nos dão trabalho é muito mais difícil. E treinar a paciência ativa é nos aproximar justamente deles e delas. São pessoas que estão à nossa volta e que vão normalmente nos lembrar sempre de coisas que a gente precisa mudar. E ademais, né, a gente não espera milagre nenhum. É treinamento. Basicamente isso. Treinar. Tem algo que pode ajudar-nos bastante. Na acupuntura, para quem quiser tentar, é interessante. Na acupuntura existe um ponto chamado karatê. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ele ativa os sentimentos. Estão dormentes, né? Tá aqui. Normalmente a gente já trabalha esse ponto sem querer, quando a gente quer afirmar alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa que eu quero. O que a gente está fazendo? É inconsciente. Esse ponto aqui é o ponto que ativa sentimentos que estão parados. Então quando alguém tiver algum sentimento para trabalhar, até ajuda a bater um pouco aqui. Ai, eu tenho que perdoar fulano. Pode bater em casa, ninguém está vendo, não tem problema não. Ah, eu preciso no banheiro, tomando banho é ótimo isso. A gente, eu preciso melhorar meu sentimento. Pode bater no ponto do karatê, porque ele vai ativar esses sentimentos que estão parados ali, alivia. E a gente começa a melhorar. E vai trabalhando isso, pondo para fora esses sentimentos. Se a gente fizer isso cada vez que a gente toma banho no frio, é ótimo, né? Porque a gente fica um tempo a mais, né? Quando está o chuveiro quente, usa aquele tempo todo lá treinando, batendo, falando, deixa eu pôr fulano, vou perdoar ela também, ciclano preciso perdoar também. E vamos perdoando todo mundo. Fica lá meia hora, não fiquem tanto tempo no banheiro, né? Vamos preservar a natureza. Mas aproveite o tempo para trabalhar isso, batendo no ponto do karatê para melhorar aquele sentimento. Por quê? Não adianta nada a gente falar, perdoa, viu? E a gente não treina isso. Paciência, viu? E a gente não treina. Tem que ser ativo. Então, usar esse tempo para trabalhar esses sentimentos para se melhorar, para nos melhorar. A gente está no mundo para isso. Sejamos
felizes. Felicidade depende única e exclusivamente de nós, de ninguém mais. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Bom dia a todos. Bom dia, Serginho. Eu queria agradecer pela palestra de hoje, que realmente acrescenta muito no nosso dia a dia e fez com que eu lembrasse de duas máximas, né, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o perdão das ofensas e o amar aos nossos inimigos, que é muito, muito difícil, é uma jornada muito árdua, mas que com certeza vai fazer com que nós sejamos pessoas um pouco melhores a cada dia, se a gente treinar isso, né? Isso aí. Então eu queria agradecer pela palestra de hoje. Perfeito, é isso mesmo. O amar os inimigos, né, gente? E é verdade, é difícil pra caramba. Tem uma médica americana, Ana Cassarte, que ela fala que o perdão é uma das coisas mais difíceis do ser humano, porque a gente não trabalha, a gente tem dificuldade de trabalhar sentimentos, a gente esconde, né? Trauma, vira trauma. Perdão normalmente vira trauma porque a gente esconde. Muita gente que acha que perdoou, não perdoou. Criou um trauma interno e escondeu isso. Por quê? Porque a gente, eu tenho que perdoar. A religião faz muito isso com a gente, tem que tomar cuidado, tá? Eu tenho que perdoar. E a gente esconde o sentimento. Tá lá, latente. E a gente esconde lá. Aquilo vai se transformando um trauma. E a gente começa a ter tique nervoso. É porque não perdoou. Eu começo a piscar o olho. O que você tem? Nada, não. Eu perdoei meu chefe hoje. Tá bom. Precisa perdoar de coração mesmo, viu? Oi, Sérgio. Parabéns mais uma vez pela palestra. E esse comentário a respeito do perdão, ele lembra um texto de Emmanuel, do livro Pão Nosso, que ele fala do perdão. E ele dá até a receitinha da sequência para nós podermos chegar ao perdão. E vai de encontro ao que você estava dizendo, que a paciência, ela está lá na frente. Nós temos que exercitar várias coisas até chegarmos à paciência. E Emmanuel fala o seguinte, que em primeiro lugar vem a tolerância. E muitos acham que ser tolerantes é serem pacientes, e não é. Primeiro a tolerância, depois a compreensão, depois a aceitação, depois a resignação, depois a paciência, por último o perdão. Isso aí. Até chegar no perdão vai um caminho aí. E o que a gente não pode esquecer, só completando até a teoria dessa médica, ela dizia que quando você tem que, para perdoar, a gente tem que primeiro parar, porque a lembrança ela é sentimental. Quando cria uma desilusão, seja amorosa, seja porque foi traído, porque a pessoa fez o mal pra gente, esse sentimento cria na nossa mente uma lembrança emocional muito forte e fica lá. Quando a gente tende a lembrar, a lembrança emocional vem junto e o sentimento volta inteiro. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a lembrança e o sentimento é uma recapitulação daquilo que a pessoa nos fez. E aquilo nos fere. Então a dificuldade justamente de lembrar, de perdoar, é porque vem o sentimento, a gente sente, vem o sentimento da raiva de novo, de alguma coisa que a gente sentiu muito forte, a gente tem dificuldade. Então mudar essa lembrança mental. Se veio, a gente começar a criar uma lembrança emocional melhor sobre, não queira o mal da pessoa. E é verdade isso. Ele fez o mal, e a gente vai recapitulando. Por que existe obsessão espiritual? Trazendo isso que a Raquel falou para o nosso mundo, a questão espírita. Porque o obsessor, ele pega essa lembrança emocional e se prende a ela. Passa anos e anos, essa lembrança emocional ainda está lá. Nunca trabalhou isso, esse espírito. Ele não consegue trabalhar isso. Isso se torna o quê? Uma perseguição dele mesmo. Até o momento em que ele revê a pessoa, a lembrança emocional volta. Aconteceu há 200 anos, para ele foi ontem. Porque a lembrança emocional está viva. Nunca trabalhou isso. E ele vai obsediar, como se aquilo tivesse acabado de acontecer. É por isso que acontece perseguição espiritual. Que, lembrando, não estamos livres de ser obsessores se a gente não aprender a perdoar, não é, Raquel?
Se a gente não aprender a perdoar, a gente vai ser obsessor, porque a gente vai estar preso a essa lembrança emocional. Bom dia. Realmente, né, perdoar é difícil. Acho assim, uma coisa que facilita o perdão é a convivência. Aproveitando até o que você estava dizendo. Por exemplo, quando a gente tem a última lembrança ruim daquilo lá, né, que a gente não consegue perdoar. Se a gente se afasta do convívio, a gente guarda aquela lembrança lá. Como você falou, vai sempre lembrar daquilo. Agora, a convivência com a pessoa, a gente consegue, de repente, vivendo junto, fazendo alguma coisa, a gente consegue substituir esse sentimento ruim. Porque novos sentimentos, novas ações, convivendo com a pessoa, eu acho que a gente, às vezes, consegue até, a gente estava com raiva, aí a pessoa fez alguma coisa legal pra gente, a gente já, até que deixa pra lá, tal, né? Então, eu acho que a convivência, né, pode facilitar a gente perdoar. Justamente porque a gente vai ter a oportunidade de mudar, ou a pessoa mudar com a gente o que ela fez de ruim. Entendeu? Agora, se a gente se afasta mesmo, eu acho que fica mais difícil perdoar. Porque a gente não quer, se afasta da pessoa e vai ficar sempre aquela última... Isso lembra muito aqueles casos em que separação matrimonial, né? A mulher separa o marido quando a coisa não é muito... daqui a 10 anos você vai perguntar pro marido, e aí ela... vem aquele sentimento, né? Aquela... Vai pra esposa, né? E você, quando... daquele... O que é isso? Tá lá, tá preso, não trabalharam isso. Vão voltar juntos na próxima. Não tem jeito. Tem que trabalhar isso. Não é castigo não, gente. É amor. Hoje eu fiquei pensando, enquanto você falava, que na quinta-feira fiz a palestra e veio a pergunta, pela internet, inclusive, como me livrar da mágoa. E eu fiquei explicando meia hora sobre a mágoa, sobre não sei o que. Era só ter falado paciência, né? Isso. Paciência que né? vai, mas paciência. Não lembrei. Não, mas tinha que ter tido a palestra da paciência, né? Antes, né? Para que eles falassem. Pois é. Então, mais alguém? Mais alguém? Gente, muito obrigada então, Serginho. Volte sempre, né? A gente sempre gosta quando você fala. Então, agora que muito recebemos, não é? Vamos novamente nos aquietar e vamos imaginar o melhor sentimento que a gente tem. Um melhor sentimento, um sentimento de amor, um sentimento de carinho, de gratidão. E vamos deixar que essa espiritualidade maior aqui presente possa recolher de cada um de nós e entregar esse sentimento como um remédio, como um paliativo, aonde for necessário. Vamos deixar que esse nosso amor possa envolver a todos os que sofrem, a todos os que sentem dor, quer seja nos presídios, nos hospitais, nas ruas. Vamos vibrar pelos que sentem dor, pelos que se sentem presos, limitados, mesmo em suas próprias casas. Vibremos por todas as casas de auxílio, todas as casas que se propõem, como essa, a trazer alguns minutos de tranquilidade. E vamos vibrar para que todos os que pedem auxílio possam realmente recebê-lo, que façam por merecer que seu coração, neste momento, receba um pouquinho de luz, de tranquilidade, de calor. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, para que aqui todos os que vêm reencarnados possam receber esta proposta de realmente cumprirem ao que aqui vieram. Vibremos
pelo nosso lar, por quem está em nossos lares agora nos aguardando, ou mesmo que o nosso lar esteja tranquilo, sozinho, que possa assim permanecer e nos receber amoravelmente, que nosso lar seja sempre o nosso local de tranquilidade e de refazimento. E desta forma, então, Senhor Jesus, pedimos mais uma vez por nossa juventude, por nossa infância, por nós mesmos, para que possamos sair daqui cada vez melhores do que chegamos. Dai-nos então, Senhor Jesus, a permissão para dar por encerrada esta parte do nosso trabalho e que possamos tranquilamente receber o nosso passe e passar a semana harmonicamente. Que assim seja, graças a Deus.